de alento, voz inefável de amor. Boa noite, meu amigo, boa noite, meu irmão em Cristo. Boa noite a você que nos acompanha em nosso canal. Peço sua licença para hoje trazer uma mensagem não aos criadores de pássaros, mas a todos nós como seres humanos, como cidadãos que somos, assolados por algo tão pequeno e tão devastador. Um momento que talvez nos remeta à necessidade de nos voltarmos para o nosso Salvador e para o Criador e sustentador de todas as coisas, Deus. O texto, ele tem o título de O Quão Pequenos Somos. E ele fala dessa realidade em que vivemos no passado, temos vivido, e na esperança de um futuro melhor. Nós vivemos momentos turbulentos, momentos de incerteza, momentos de tristeza ao andarmos na rua e nos depararmos com ruas desertas, cidades vazias, comércio fechado, quantas vidas sem rumo. Dessa forma, eu quero trazer a você algumas palavras nessa noite, algumas de alerta, algumas de boas lembranças do passado, algumas e muitas no sentido de esperança. Mas eu não falo da esperança, aquela que nós temos de que amanhã tudo vai acabar, tudo vai ficar bem. Eu falo da esperança no cumprimento das promessas feitas por Jesus ao prometer que nós teríamos sim tribulações, mas que ficássemos tranquilos, porque Ele venceu tudo. Nós vemos todo tipo de promessas correntes nas redes sociais, de uma interpretação precária do que a Bíblia diz sobre o cumprimento de profecias, e nós precisamos ter cuidado, porque o cumprimento maior da volta, do cumprimento dos tempos é a volta, o nascimento, aliás, de Jesus Cristo. Ali nós configuramos o maior sinal do cumprimento das profecias. Primeiramente, eu gostaria de falar como cidadão, um cidadão que não é de direita, muito menos de esquerda. Um cidadão criado em uma pequena cidade de Ceres, aqui no estado de Goiás, nascido em um lar presbiteriano e, portanto, com dupla confissão de fé, que é a cristã reformada. Educado no Colégio Álvaro de Melo, um colégio formidável, onde todas as manhãs nós cantávamos o hino nacional e hasteávamos a bandeira. Aquele momento era um momento especial e único. À tarde o mesmo hino era cantado, a bandeira arriada e guardada em local de honra. O moto da bandeira, ordem e progresso, era símbolo de esperança. Hoje, símbolo de chacotas e brincadeiras. Lá,
nós aprendemos o hino nacional, o hino à bandeira, o hino à independência. Aprendemos o civismo como rito de prática social. O militarismo comandava o país e, honestamente, até pela idade, não consigo me lembrar de ver pessoas choramingando pelos cantos, porque eram os militares que estavam no poder. Havia ordem, havia decência, havia respeito e possivelmente políticas desleais também. Os professores hoje tão humilhados, os médicos, dentistas, líderes religiosos eram reverenciados por onde passavam. Sua palavra era lei, sua vida, exemplo. Éramos crianças felizes que se comunicavam frente a frente e não atrás das telas de um computador ou um celular, que se preocupavam em estudar e após os afazeres domésticos, isso mesmo, fazemos de tudo em casa, lavávamos banheiro, lavávamos a louça, varremos a casa, passávamos pano, lavávamos a garagem e não morremos por isso. E a nossa infância não nos foi roubada. Depois, nós tínhamos o tempo de estudos, nos divertíamos em dezenas de crianças, meninos e meninas, reunidos ali na Rua 20, lá em Séries. Era rolemã, golzinho, vôlei na rua, bete, brincar debaixo de chuva, soltar bombinha. Não havia computadores, não havia tecnologia, mas havia muita criatividade, muita cumplicidade e amizade. Nós fabricávamos nossos próprios brinquedos. Ao chegar em casa, éramos conduzidos ao banho e depois nos assentávamos à mesa, orávamos agradecendo o alimento e jantávamos. Na escola não havia bullying. Éramos magrelo, branquelo, gorducho, toquinho de amarra-jegue, vara de bambu, perereca. E não conheço um só que era daquela época que ficou traumatizado ou mesmo se sentiu humilhado por palavras pronunciadas por crianças que se amavam. E isto é porque nós vivíamos em um mundo real. Não um mundo virtual em que tornam as crianças pessoas sem expressividade. Crianças que, quando falamos de igreja, as crianças hoje são separadas para o cultinho infantil, onde elas aprendem a desenhar. Poucas igrejas se apegam em ensinar a criança no caminho em que deve andar, durante todo o caminho em que deve andar. A vida nas décadas de 70 e 80 era rica em diversidade cultural, rica em patriotismo. E não um patriotismo partidário, mas um patriotismo arraigado ao peito que nos movia a um orgulho pela nossa pátria. O Brasil varonil. Fosse quem a estivesse governando, lá estávamos a brava gente brasileira. Não havia o famoso e atual empoderamento feminino, porque em nossos lares aprendíamos a respeitar as mulheres e suas posições sociais sem olhar diplomas, raça ou condição social. Um empoderamento onde somos obrigados a ver mulheres seminuas pelas ruas, a fazer gestos obscenos e para dar palavrões. A mulher virtuosa se faz empoderada sem aparecer para as câmeras. Isto sim é empoderamento. Empoderamento vi toda a minha vida espelhado em minha mãe, mãe de 5 filhos, esposa dedicada de pastor, diretora de escola, ativa na igreja, fez faculdade e outras graduações após ter os seus 5 filhos e chegou ao posto de coordenação no Colégio Presbiteriano Mackenzie por quase 20 anos. Até hoje, ativa
nunca precisou levantar a voz para requerer o respeito. No entanto, eu não conheço uma só palavra, uma só pessoa que possa falar sobre a honra dessa mulher empoderada e segura de si, que nunca precisou brigar por seus direitos, porque sempre os teve assegurado. Hoje, em meio à pandemia, vemos as pessoas preocupadas em derrubar presidente, ministros, uma imprensa podre, partidarista, de um movimento liberal que destrói os lares e desfaz as famílias. Temos uma internet que tem sistematicamente destruído todos os conceitos morais, espirituais, patrióticos. Pessoas de altos postos, importantes, que deveriam usar sua condição para encorajar os menos favorecidos, escarnecem do governo como se este fosse o único culpado pela desgraça que se abate sobre a nação, que está corrompida por anos de governos espúrios que destruíram a moral deste país. Vemos um médico que adoece com o vírus que assola a humanidade, se trata, se cura e priva a sociedade de uma informação importante que poderia dar oportunidade de se encontrar caminhos à cura sobre a Aedes aegypti, ameaçando um presidente da República, quando ele deveria dar o exemplo, um profissional pífio, que não é digno de ostentar seu posto e é vergonha para seus pares médicos. Ideologias de todas as partes são alvo de guerra entre os que não concordam com A ou B. Amizades são desfeitas em nome de uma ideologia que tem levado as escolas à mais profunda depravação, e vemos a cada dia mais jovens contaminados por essa droga chamada internet. Achincalhamos emissoras famosas e morais, mas não tiramos os olhos de seus desmandes e nem de suas programações. Amizades feitas e construídas nas redes sociais, onde nem mesmo sabemos quem é de fato que está do lado de lá. Cristãos se agredindo, esquecendo-se que seu Senhor é o Senhor dos senhores e nele não há sombra de dúvida e devemos a Ele honra e serviço. Irmãos em Cristo desejando mal à autoridade constituída? Este é o ensinamento bíblico em que aprendemos a nossa infância ou em nossos lares? Irmãos que vão às redes sociais para colocar textos aleatórios para dar vazão às suas loucuras sobre profecias, sobre nesta casa não entra nada. Olhe para trás, leia a Bíblia e você vai perceber que essa não é a verdade cristã. Estamos percebendo que estamos ensinando nossos filhos que quem não concorda comigo está contra mim? É isso mesmo? Ter opinião contrária não nos torna inimigo e não dá a ninguém o direito de atentar contra a moral de outrem por discordar de uma posição. Como cristão, me sinto constrangido. As igrejas perderam seu foco. As igrejas não estão tratando seus doentes na fé. As igrejas estão preocupadas com números e resultados em suas reuniões anuais. Líderes mal preparados, levando ensinamentos rasos aos sedentos pelo conhecimento. As igrejas estão brigando por fronteiras eclesiásticas, abdicando da luta abdicando da luta contra as hostes que tentam desde a eternidade destruir a criação de Deus. As igrejas encheram seus templos de luzes, barulho, muita música vazia, sem sentido e que traz a lume o autohedonismo. O centro da nossa adoração, a genuína pregação do Evangelho, está sendo trocada por experiências pessoais
que satisfazem ao homem, ao invés de se pregar a palavra, ainda que esta seja dura, mas que seja a mensagem vinda da parte de Deus e não homens sem conteúdo ou mesmo condições morais para advertir a igreja que está às portas com a volta de Cristo. A igreja, onde aprove Deus me conceder a honra de nascer, a Igreja Presbiteriana de Séries, me ensinava com alegria a ir à casa do Senhor. Havia alegria nos rostos e corações. Que saudade de cantar, somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, e tantos outros hinos que cantávamos com uma sonoridade que até hoje os sons daqueles hinos ecoam em meu coração e são o meu dia a dia. O cristão deve sim participar das questões sociais. Não podemos ser um povo alienado sob a alegação de que isto não deve ser tratado nas igrejas. Dói muito ver líderes irem às redes sociais instruindo seus liderados a que não devemos nos envolver e esquecer tudo isso e nos preocupar com a fé em Cristo Jesus. Isto faz aqueles que não possuem escopo para instruir a sua igreja quanto ao devido procedimento e obrigação civil como cidadão que somos todos antes de sermos cristãos. Como cristãos, somos instruídos a respeitar as autoridades constituídas, enquanto estas se mostram fiéis às Sagradas Escrituras. E até aqui é o que temos visto, a despeito de tanto desmando. E aí vamos às redes sociais para atacar as lideranças de nosso país. Fazemos ou participamos de chacotas e piadinhas de baixo calão e queremos respeito das pessoas. Cada um de nós tem o seu sagrado direito de expor suas opiniões, mas jamais demonstrando apologia ou fazendo apologia contra o respeito em seus comentários. Povo de Deus, este é o momento de mostrarmos à nação brasileira que nosso Deus é o Deus soberano. Nele e somente nele podemos todas as coisas. Com amor e respeito, podemos mostrar o caminho a seguir sem agredir de mãos dadas. Mas com furor, não vamos abrandar nenhum fogo insuflado pelo inimigo. Por fim, quero dizer a você que, a despeito de sua profissão de fé, somente Deus pode dar direção ao nosso país. Sem Ele não vamos a lugar algum. Sem Ele vamos viver às turras nas redes sociais. Crer no Deus que tudo pode nos trará a esperança verdadeira que tanto procuramos nesses dias. Não vai ser em um medicamento, em um presidente, em um ministro que encontraremos a saída para essa grave crise. Sei, como brasileiro que sou, que todos sabemos, como bravos brasileiros, que vamos sair desta e vamos sobreviver. Muitos perderão sim os seus empregos, outros tantos suas vidas, outros seus lares, mas se cada um de nós deixar de lado suas ansiedades pessoais e pensar em um bem comum e nos ajoelharmos diante da cruz de Cristo, nosso único e suficiente Salvador, daí por diante, certamente, entenderemos que há propósito para todas as coisas debaixo dos céus. Não adianta fazermos ativismo político ou religioso se não entendermos que a mudança deve começar por mim, por você, por cada um de nós. Eu quero deixar aqui o texto do apóstolo Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4, versículos 7 e 8, onde ele, de maneira sublime, de maneira confortante, dá diretrizes de como olharmos para o futuro com esperança. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora,
A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, no dia final, na volta de Jesus. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Esse é o nosso desejo, para que você reflita e que Ele nos abençoe e nos conceda sempre esperança para vencer os momentos difíceis. Amém.